E hoje pela manhã eu achei até engraçado, porque a gente às vezes esquece de certas coisas. A gente estava falando de Dia dos Pais, e hoje de manhã eu esqueci. Quando foi por volta de umas 8 horas, 7h30 mais ou menos, aí chega o telefone toca e o porteiro diz: olha, Wanderson, tem uma pessoa querendo levar uma encomenda aí para você. Eu digo: tá bom, pode entrar, né? Pode deixar entrar. E ele entra, a pessoa entra, né? E diz: quem é você? Eu sou o Wanderson. Eu disse: olha, então eu tenho um presente para você, né? E na hora, mesmo assim, ela falando aquilo, eu não conseguia me lembrar que era Dia dos Pais. Eu digo: meu Deus, quem que trouxe essa cesta de café da manhã para Leia? Será que foi os irmãos da igreja, né? E eu pensei, eu digo: meu Deus, né? E eu levei lá, a Ana Vitória foi correndo e pegou lá e veio e entregou para mim. Aí eu me lembrei que era Dia dos Pais. Ontem eu sabia, hoje eu me esqueci. Um grande técnico uma vez falou sobre a dificuldade de compor um time. Talvez a dificuldade dele de compor até não seria difícil, porque num país como o nosso a gente poderia ver vários grandes atletas de futebol, mas ele achou bons atletas e disse: não é difícil realmente achar bons atletas, mas o difícil é a grande tarefa de fazer com que eles trabalhem em equipe, trabalhem unidos. A união se torna preciosa quando você caminha pelo conflito para alcançá-la. O conflito, as dificuldades vão aparecer. Não vai ser, vai ser impossível cada um de nós evitarmos, mas precisamos aprender dentro dos conflitos, alcançar a vitória. Teve um grande homem, La Fontaine, ele falou: toda força é fraca se não tiver união. Você imagina isso? Todo esforço é fraco se não tiver união. Deus nos chama seus filhos para a união. Eu já ouvi uma pregação uma vez de uma pessoa, de um irmão, falando sobre união. Ser unido não é ser uniforme. Unidade não é uniformidade. Vamos, talvez as crianças podem nos ajudar agora, né? Mas um exemplo de união: um bolo. O que precisamos para fazer um bolo? O que precisamos, crianças? Ovo. Que mais? Farinha, leite. Que mais? Trigo. Que mais? Açúcar, fermento, margarina. Eu ponho um pouquinho de sal. Olha, itens totalmente diferentes. Mas qual que é a conclusão de tudo isso? Gostoso, né? Agora isso é unidade. Um conjunto de coisas diferentes que, unidas, elas transformam numa coisa boa. Deus nos chama para a unidade, para sermos unidos, não para a uniformidade. Vamos lembrar de uniformidade de que forma? Você olha para o exército brasileiro, você vê todas as pessoas uniformes, mas o que está por trás daquilo não é unidade. Cada um vai buscar por si mesmo as suas coisas.
Eles estão ali talvez por causa de hierarquia, por causa de dinheiro, mas quando acaba aquele momento eles se dissipam, cada um vai viver a sua vida. Uniformidade. Nem sempre aquilo que olhamos, que parece que é igual. São atitudes do homem. E a gente lembra dessas coisas e vemos uma coisa tão interessante: Jesus, Deus e o Espírito Santo. Eles são diferentes, mas iguais. Veja que coisa interessante. Eles são unidos no mesmo propósito. Eles têm na sua essência a mesma direção. E muitas vezes nos confunde, nos faz nos confundir. Às vezes a gente não consegue entender muito bem, né? Como é que pode o Espírito Santo, Deus e Jesus ser iguais e diferentes ao mesmo tempo? Mas eles são realmente, têm a mesma essência, né? Aconteceu uma vez um leilão. Eu estou lembrando algumas coisas porque a gente vai ler a palavra já, e eu queria lembrar para vocês fixarem bem aquilo que eu quero falar. Teve um grande leilão, e naquele leilão, né, estava naquele momento sendo leiloado um tecido, uma coberta, um cobertor. Todos ficaram espantados porque era um cobertor antigo, de um tecido raro e caro. E naquele momento um homem dá um lance: eu dou 1.000, começa-se o leilão. E uma mulher: eu dou 2. E o homem disse: eu dou 4. E todo mundo ficou surpreso, porque como que pode, né? Um cobertor nesse valor. E a mulher diz: olha, eu dou 6. E eu sei que foi por isso até 12. E o homem bate o martelo para a mulher. Pá! Quando ele bate o martelo, ela olha e vê que o homem é seu marido. E ela fala para o leiloeiro, diz: olha, é meu marido que está rolando. Ele diz: olha, problema de vocês, né? Vocês não tiveram uma conversa antes, vocês não tiveram união. Então, o preço ficou nos 12.000 mesmo, né? Então, muitas vezes, perdemos dinheiro, perdemos coisas por causa da unidade. A falta de unidade, a falta de conversa, a falta de conciliação. O nosso texto vai estar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 10 a 17. Eu vou ler algumas coisas antes, e esse trecho é um trecho interessante. E a minha vida inteira, eu gostava de usar esse texto de uma forma, mostrando para as pessoas que existe divisão no meio religioso. Existe divisão no meio religioso. Mas a essência desse texto não é fora, e sim dentro. É aqui dentro que devemos olhar. Eu queria que vocês lessem, em meio de divisão, muita dificuldade que a igreja de Corinto, naquele momento, sentia e tinha. Talvez eles nem sentissem e nem percebessem isso. Mas vejam uma coisa em Coríntios capítulo 2, versículo 1. Ele fala do capítulo 1, do versículo 1, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Ele fala: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este ressuscitado, crucificado.
E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo, quando eu admiro Paulo, assim, sabe? Porque a sabedoria não vinha dele. Ele tinha a sabedoria de Deus realmente. E ele fala no capítulo 1, e a gente vai começar o texto, tá? Capítulo 1, versículo 2, ele fala, veja que coisa interessante que Paulo fala. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz para a igreja de Corinto naquele momento, veja que coisa interessante, que eles são santos, eles foram chamados para isso. Eles foram chamados para a santidade. Ele fala no versículo 4, sempre dou graças a Deus a vosso respeito. Veja que coisa interessante. A propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos, nele em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então ele diz: olha, vocês são ricos, vocês têm os dons, vocês... Talvez a gente não entenda muito bem o que é dom, mas a gente entende uma coisa que talvez o João tenha falado alguns dias atrás, eu não sei se foi semana passada, mas ele falou de virtude. Dons tem muito a ver com virtude. Cada um de nós temos virtudes, cada um de nós temos coisas que fazemos com excelência, e o dom, nós podemos usar isso para Deus. E ele fala da importância de que eles tinham todos os dons. Ele fala: vocês são ricos. A igreja no Cajuru, ela foi chamada para a santidade. Ela foi chamada para ser santo. Nós fomos chamados para sermos santos. E Paulo nos lembra disso. Ele fala no versículo 10, ele diga: rogo-vos, rogar. Vamos mudar a palavra, que é um sinônimo. Eu suplico, suplicar, pedir. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu lembro de um exemplo. Paulo, ele nesse momento, ele diz para os irmãos: olha, vocês precisam ser santos, vocês foram chamados para a santidade, vocês têm os dons, vocês têm virtudes, vocês têm sabedoria. Mas olha, lá no capítulo 2 ele diz: olha, eu não vim com sabedoria, eu não vim com entendimento, eu não vim com autoridade. Mas em outras palavras, Paulo fala: eu vim com amor. Eu quero rogar a vocês, eu quero suplicar a vocês, que vocês vivam unidos, que vocês tenham o mesmo pensamento. Tem dois irmãos grandes que eu admiro, e que numa situação eles tinham pensamentos diferentes. Eu vou dar um exemplo. Talvez no Evaldo, não sei se ele lembra.
Mas tinha um irmão que achava, e biblicamente, ele achava que na ceia nós tínhamos que esperar uns pelos outros para tomar. Todos tomar juntos. E tinha um outro irmão que achava que não haveria necessidade, porque nós tomamos já juntos. Cada um no seu momento, orando, estamos juntos. Realmente, cada um fala de uma forma interessante. Mas eles nunca ficaram discutindo, né? Ou brigando qual seria o lado de pensamento. Mas entraram em comum acordo e disseram, não, vamos fazer assim. Nós devemos ter o mesmo pensamento. Nós devemos, nas nossas coisas, eu com Edinho, muitas vezes, quando a gente ia pregar sobre alguma coisa, quando a gente ia falar sobre alguma coisa, ou eu ou o Edinho, eu perguntava para ele, Edinho, o que é que você acha sobre isso? Né? O Edinho perguntava para mim, Wanderson, o que é que você acha sobre esse assunto aqui? E nós iríamos conversar para sempre termos consenso nas coisas que falamos, que pregamos, porque a unidade é acima do que a gente pensa ou deseja. A unidade, o esforço que devemos ter para termos unidade deve ser grande. Nós devemos até esquecer das nossas próprias vontades ou daquilo que achamos, mas lembrar que é o sangue de Cristo que nos une. É o sangue de Cristo que faz que possamos estar juntos. Ele fala, versículo 10, que devemos ser unidos, não tenhamos divisões. Dividir, talvez é uma palavra difícil, né? Mas é uma ação de Satanás. Satanás quer dividir. Satanás quer entrar no meio do casal e tirar a comunicação deles. Não vamos ter comunicação. Porque quanto menos comunicação, mais divisão. E mais eles ficam longe. Devemos lutar contra isso. Porque não vem de Deus a divisão. O pensamento de dividir não vem de Deus, e sim de Satanás. Antes sejais inteiramente unidos, ele falou, na mesma disposição mental. Devemos pensar a mesma coisa. Muitas vezes não pensamos. Olha, eu acho que a igreja teria que ser toda azul. Não pensamos as mesmas coisas. Mas o que é comum? O que é melhor para Deus? O que é melhor para os nossos visitantes? Então, devemos pensar e ter a mesma disposição mental, o mesmo pensamento. No final, o mesmo parecer. Ele fala no versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe, de que há contenda entre vocês. Espera aí, mas ele falou que a igreja de Corinto, ele dava graças pela igreja de Corinto, ele dava graças por eles, ele ficava feliz por eles, não é? Vocês são santos por causa de Cristo. E agora ele diz, olha, ele recebe essa notícia, né, de um irmão que ama a igreja, que ama a obra do Senhor, e ele ouve isso, e ele fica preocupado. Contenda, discussão. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Tinha aquele mais espiritual, né? Que dizia assim, não, eu não sou de nenhum desses aí, eu sou de Cristo. Acaso foi Cristo? Acaso Cristo está dividido?
o grande motivo de Paulo ir para para a igreja e falar com ela com humildade, exatamente por isso, por causa da divisão. Eu sou do Edinho, né? Eu fui batizado por Edinho, e eu sou de Edinho, eu sou do Luiz, eu sou do seu Davi, eu sou de Evaldo. E tomar partido e criar partidos dentro da igreja. Será que muitas vezes não acontece em nosso meio? Nós queremos tomar partidos de coisas, né? Então, nosso querido Paulo, ele nos ensina e quer nos instruir e dizer que isso não é importante, não deve acontecer no meio dos cristãos. Acaso está dividido Cristo? Foi Paulo crucificado em favor de vós? E foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. E ele fala, olha, eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser fulaninho e cicraninho e a outra, que me lembro, porque eu não morri por vocês, eu não dei a vida por vocês, mas Cristo, através da cruz, Ele deu a vida por vocês. E por que vocês estão se dividindo? E por que vocês estão fazendo panelinha, né? Como hoje em dia, né, o pessoal fala, né? Por quê? E muitas vezes, quando existe isso, existe aquele negócio, né? O partido de fulaninho fez tal coisa, eu não vou lá. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. A semana que vem eu não vou estar aqui, eu vou num casamento em São Paulo. E até vou cultuar, na segunda-feira eu tenho uma visita num cliente em São Paulo. Mas dói no meu coração quando eu não estou perto de vocês. Sabe por quê? Porque eu sinto falta de vocês. Eu quero estar com vocês, eu quero estar junto de vocês. Eu estava aqui, né? Aí eu me lembrei, Dona Helena não chegou ainda. Eu estava de costas, quando eu subi aqui eu vi Dona Helena ali. Sente falta, faz parte do corpo, são pessoas que amamos. E você pode dizer, não, mas eles não precisam de mim. Não, quando você está junto, é aquela história do palito, né? O Edinho, usado pelo Espírito Santo do domingo, ele mostrou uma coisa tão importante pra gente. Quem se lembra dos búfalos? Quem estava aqui? Quem se lembra dos búfalos? Uma manada de búfalos, certo? E 2 leões, uma leoa e um leão. Eu não sei se é isso, mas uma leoa e um leão. E o que acontece? A leoa vai e agarra um búfalo. O leão vai lá e agarra o búfalo. E a manada se dispersa e vai embora. E chega um momento que a manada vê o sofrimento daquele e olha para trás. E vê aquele sofrendo. E 1 olha, 2 olha, 3 olha, e daqui a pouco está todo mundo olhando assim, ó. Os búfalos estão tudo olhando para o leão. Aí vê que são 2, né? Espera aí. Ele está precisando de ajuda. E vai em cima dos leões. A leoa já deu no pé, né? Quando viu que os búfalos olharam para aquela direção, a leoa já deu no pé. E o leão ainda ficou agarrado e querendo matar. Mas os búfalos, quando vão em direção ao búfalo para dar suporte e socorro, o leão corre. Somos assim quando estamos juntos, quando estamos unidos, pensando a mesma coisa, olhando para o mesmo ideal. Por que estamos falando disso esses dias? Estamos falando sempre. E esse mês é um mês que a gente vai falar sobre união. O Edinho começou domingo
Eu estou continuando, o João vai falar e vamos continuar falando esse mês. Porque nós precisamos, meus queridos, daqui para frente mudar essa congregação. Nós precisamos, o João até me mandou uma mensagem, me perdoe que hoje eu vou passar um pouquinho do tempo, né? Eu normalmente é 25, 27 minutos, mas eu vou passar um pouquinho do tempo. O João me mandou a gente estava em reunião com os homens, quem estava aqui se lembra, e ele perguntou assim para a gente: ô irmãos, o que vocês acham quando os visitantes vêm aqui? O que eles acham da gente? Né? E alguns falaram: não, tem pessoas que acham que a gente é frio, né? E o João me mandou uma mensagem, eu acho que o Edinho também viu, né? Uma mulher falando, e ela fala uma coisa interessante, eu vou compartilhar com vocês isso. E ela diz assim, que nós somos frios, a igreja é fria porque nós somos frios. A igreja é fria porque nós achamos que quando vamos para a igreja no domingo, é um momento de show. Aí a igreja é fria. Quando a gente vai no domingo é o êxtase, é a cereja do bolo. Você viveu em comunhão a semana inteira. Você se preocupou com o irmão. Você foi visitá-lo. Você esteve com ele. Você orou com ele. Você sabe que a cereja do bolo com talinho, sabe a cerejinha? Com talinho é mais caro, né? Você vai lá pegar a cereja com talo, parece que custa acho que umas 10 vezes mais. Sei lá quanto mais. Mas diz que é difícil pagar, por causa do talinho, né? Mas o culto é o êxtase, é um momento que vivemos em comunhão a semana inteira, vivemos junto a semana inteira, vivemos orando um pelos outros, se preocupando um pelos outros. Aí chega no domingo, é um momento de adorar a Deus, estamos juntos realmente. Aí a gente dá valor, 2 horas por semana, 2 horas por dia, a gente assiste, ou deixamos nossos filhos assistir novela. Não, desculpe, que agora aumentou, né? 4 horas. Desculpe, aumentou, que tem das 10, né? 5 horas. Aí você tem, escuta forró a semana inteira, né? Aí quando chega domingo, você vai estar animado para Deus? Será que você vai estar animado para Deus se você nem pegou a Bíblia? Você nem orou? Precisamos mudar a cara da nossa congregação, mas através de cada um de nós. Esse ano que vem, o ano que vamos ter daqui para frente, a gente está tratando de coisas, devemos usar os nossos dons. Como Paulo fala para Coríntios, vocês são ricos, porque vocês têm todos os dons. Nós não precisamos mais daquilo, né? Daqueles dons ali que ele fala. Coríntios 12, 13, 14. Daquela forma, nós não precisamos daquele jeito. Mas dons temos. E Deus quer nos usar. Você é parte importante dessa obra. Se você ainda não conhece a igreja, não está dentro dessa obra, participe. Esteja junto conosco. Vamos juntos estar. Vamos mudar através de pessoas. Eu lembro, a gente teve o congresso e eu tive 2 alegrias, eu tive uma alegria e uma tristeza. Eu comecei a ver as fotos, né? E eu vi muitas pessoas mortas. Eu estou falando morta mesmo. Morta fisicamente e morta espiritualmente. Pessoas que morreram. O que estamos fazendo para mudar isso? O que Wanderson está fazendo para mudar isso? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu estou junto com a manada?
Será que eu estou lutando junto com a manada? Será que eu estou incentivando a manada? Será que eu estou demonstrando para eles que é bom? Quando estamos juntos, nós estamos demonstrando uns para os outros, seja na quarta-feira, seja em qualquer dia que estamos reunidos, mas é a igreja do Senhor que está reunida. E quando estamos reunidos, nós estamos demonstrando para todos que somos unidos. E quando você está na cadeira, talvez você não fale nada, mas a sua presença é tão importante, porque você está incentivando a pessoa do teu lado. Olha para trás. Olha para trás. Pode olhar para trás. Todos vocês. Olha para trás. Você está vendo pessoas que talvez a gente conheça, né? Não, a gente não só conheça, mas a gente viu crescer. Mas precisamos ir lá para fora. E Paulo diz assim, olha, para a gente ir lá para fora, pregar, a gente tem que mudar dentro. A gente tem que alterar os nossos pensamentos aqui dentro. Temos que ser unidos. E é isso que Paulo fala. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, não me lembro de que se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Não é por minha sabedoria ou por meu pensamento, mas por Cristo. Eu não quero que anule a cruz de forma alguma. E não é assim que devemos fazer. Se queremos união, começa olhando para a cruz. Se queremos ser unidos, precisamos olhar para a cruz. Lembrar que Deus não pensou em si quando olhou para o mundo. Lembrar que em momentos de destruição que ele teve, ele quis destruir o mundo, mas ele se arrependeu. Não porque Deus não se arrepende, né? Mas Deus se comoveu. Ele quis mostrar um pouco para nós do seu coração, e ele olhou para nós e amou. Amou cada um de nós. Mais tarde ele criou um plano. Ele criou um plano para que hoje pudéssemos estar aqui. Precisamos ser unidos, e se queremos ser unidos, temos que olhar para a cruz. Se queremos mudar a nossa congregação, se queremos mudar, colocar mais pessoas aqui dentro, porque esse é o nosso alvo, precisamos arregaçar as mangas. E algumas pessoas são mais velhas, cabeça branca, né? Mas a gente deve lembrar que pessoas começaram a sua obra mais velhas, 40 anos, 80 anos. Não é jovem que começa as obras somente, mas é através da nossa vontade e o Espírito que está em cada um de nós. É só a gente deixar as coisas acontecerem, e Deus vai nos ajudar e nos conceber que essa congregação cresça e ela seja grande. Mas precisamos das nossas virtudes para que isso aconteça. Precisamos dos nossos dons para que isso aconteça. Cada um fazendo aquilo que é importante para o reino. E todos juntos. Talvez eu precise ser o açúcar, ou possa ser o sal. Talvez o Newton precise ser o trigo, né? Talvez o Gilmar precise ser o fermento, o seu Davi precise ser a água. Mas que todos nós, na quantidade certa, possamos fazer o melhor bolo. Possamos ter isso em nossas mentes, e o nosso coração seja realmente enriquecido pelo Senhor. E é através de... Não é para nós. Não é para nós. Nós não somos denominação. Nós somos a igreja de Cristo. Nós não fazemos por causa de nós, para nos engrandecer. Nós fazemos por causa de Cristo,
para engrandecer o Senhor. E devemos fazer de melhor, da melhor forma, mostrando o amor. Pessoas entraram aqui e entram hoje dizendo: eu não conheço uma congregação tão amorosa. Eu tenho inveja de vocês, porque a congregação que eu vi, a igreja que eu participo lá, a denominação que eu estou, não tem esse amor. Eu entro e saio e ninguém fala comigo. Precisamos aproveitar isso. Precisamos aproveitar o amor de Cristo que ainda temos. Porque senão vai passar. Wanderson vai estar aqui, você vai estar aqui, e as coisas vão passar e as outras pessoas não vão chegar, porque nós não fomos buscar. Que possamos ser unidos, deixar a divisão de lado. Se temos ainda, se não temos, deixa para lá. Vamos enterrar bem enterrado. Vamos olhar para a cruz, porque a união vem através da cruz. Que Deus nos abençoe.